Puder acender as luzes, por favor. Glória a Deus, irmãos. Fala para a pessoa que está do seu lado, essa é uma noite, não diferente dos outros domingos, mas tão especial quanto. Fala para a pessoa que está do seu lado, você sabe quem faz ser especial? Aponta o seu dedo profético para ele e fala, você. Fala, você tem poder de fazer essa noite ser especial, como todos os domingos é. Amém? Quantos creem nisso? Vamos. Quero compartilhar com você um texto. Vou tentar ser breve aqui para a gente aproveitar ao máximo essa atmosfera. Nós estivemos lá em Registro, foi uma bênção. O pastor Valdir ministrou uma palavra, estivemos lá com os pastores, com os apóstolos, bispos, e Deus tem feito grandes coisas, amém? 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 Diga, eu estou aqui, amém? Vamos ler um versículo rápido para a gente orar depois, livro de Daniel, capítulo 10, versículo 14, diz assim, agora eu vim explicar a vocês, tudo o que acontecerá ao seu povo no futuro. Diga, pois a visão. Diga, pois a visão se refere a uma época futura. Amém? Feche seus olhos, curva sua cabeça, coloca a mão sobre o seu coração. Pai amado, em nome de Jesus, Senhor, nós estamos aqui nessa noite porque te amamos, estamos aqui porque te desejamos, Senhor. Estamos aqui porque queremos ouvir a sua voz mais uma vez, como o Senhor sempre tem falado todo domingo. Por isso, Senhor, tira do nosso coração toda incredulidade, toda frieza, toda apostasia, Pai, toda falta de fé. Pai, fala ao nosso coração, porque nós viemos aqui com dois objetivos: te adorar e ouvir a sua voz. Por isso, Senhor, no nome de Jesus, eu declaro, Senhor, mentes, almas, espíritos e corações disponíveis para o recebimento da sua palavra, Pai. E se houver algum principado, alguma potestade, algum mal, que apenas tenta impedir isso, que seja cancelado e paralisado no nome de Jesus. Amém? Dê uma linda salva de palmas a Jesus. Pode abrir lá em Daniel 6, e deixa aberto aí rapidinho. Eu quero falar sobre Daniel, diga Daniel. Hoje nós temos aqui a mesa de Santa Ceia, sim ou não? E eu tinha algumas mensagens até para falar sobre Jesus, diga Jesus sempre é supremo. Mas essa palavra de Daniel 6 está no meu coração há muito tempo, não que as palavras de Jesus não estejam, mas algo me chamou a atenção muito nesse capítulo, nesses versos do capítulo 6, e eu acredito que ela é oportuna para o tempo da igreja, diga, para o tempo da igreja. Eu falei até no meu discipulado, há alguns dias atrás, já faz, se eu não me engano, quase 3 meses que eu não paro de ler Daniel, do 1 ao 6, Daniel do 1 ao 6, e fiquei encasquetado no Daniel 6, eu cheguei a ministrar essa palavra há muito tempo atrás, se eu não me engano aqui no culto da manhã, há muito tempo já, e eu quero ministrar essa palavra novamente, porque é uma palavra que falou muito ao meu coração, aqueles que estiveram aqui naquele domingo pela manhã, os que estiveram, se estão aqui vão lembrar, existe muito princípio nessa passagem, nós vivemos em um período que eu posso categorizar como um período babilônico, diga babilônico. Quando nós falamos de Babilônia, estamos falando no mundo, amém? Estamos falando de algo governamental, estamos falando de algo político, estamos falando de doença, estamos falando de time de futebol, estamos falando de partido, estamos falando de tanta coisa. Muitas pessoas têm se perdido neste nome, às vezes até dentro da igreja, diga misericórdia. Nós vamos ler aqui, e aos poucos você vai engrenando aí na ministração, amém? Mas eu acredito de verdade que esse é o tempo oportuno para a igreja aprender sobre isso.
Daniel, ele é um jovem, diga, Daniel é um jovem, erga suas mãos, diga assim, um jovem como eu. Daniel era jovem, cheio de vitalidade, cheio de vida. A Bíblia nos diz, eu não vou ler aqui, mas a Bíblia nos diz, no capítulo 2 ao 4, fala que Daniel interpreta diversas visões e sonhos, sim ou não? Do 2 ao 4 fala que Daniel interpreta visões, sonhos. Ele é levantado em meio a muitos sátrapas, ele é levantado em meio a muitos governantes, governadores. Ele é levantado por Nabucodonosor, ele é passado por um teste, diga teste. A Bíblia fala que Daniel era diferenciado, Daniel era dotado de sabedoria, conhecimento e discernimento. Mas para isso acontecer, existem alguns segredos. Fala para a pessoa que está do seu lado, por mais que você viva na Babilônia, não se contamine com ela. Você sabe o que faz você ser diferente? É você tomar atitudes e escolhas diferentes. Não tem muito segredo nisso, não dá para falar, uau, que revelação. Eu acredito que o Senhor nesses dias, Ele quer levantar homens e mulheres, assim como Ele levantou Daniel. Havia muitos jovens, havia muitos homens, havia muitas pessoas com a mesma capacidade de Daniel. Mas por que é que Deus levantou Daniel? Pelo mesmo motivo que Ele levantou você, com tantas pessoas com o mesmo nome que você. Muitas vezes eu tenho percebido que nós como cristãos estamos nos acovardando algumas coisas. Estamos andando um pouquinho para trás. Estamos engatando a marcha ré. As coisas têm se tornado difíceis, as coisas têm se tornado cada vez mais estreitas no mundo, talvez na igreja, talvez você e eu, nós orávamos um pouco mais do que oramos agora. Mas eu quero decretar sobre a sua vida, meu amado. Se você receber no seu espírito, você vai entender que é um tempo diferente para a sua vida. Sabe, essa palavra ela tem queimado no meu coração todos os dias. Quase todos os dias eu abro a Bíblia em Daniel 10. Eu leio, eu fico meditando, eu fico analisando. Se a Babilônia era tão ruim, por que é que Daniel perseverou tanto naquele lugar? Sabe, eu tenho pedido para o Senhor me dar sabedoria nas coisas que eu falo quando eu estou ministrando, porque às vezes as pessoas interpretam como algo duro, diga duro. O que você acha que Deus quer que você mude? De roupa ou de caráter? O que você acha que Deus quer que você mude? De namorada ou de posicionamento? O que é que o Senhor quer que você mude? De igreja ou de posicionamento? Esses dias eu vi uma matéria aqui na Nigéria. Mais de 200 cristãos foram assassinados, brutalmente assassinados, porque estavam no lugar como você está. No documentário havia várias filmagens e fotos de sangue nos bancos da cadeira, da igreja. Irmãos meu e seu, estavam buscando a presença, eles estavam lendo a palavra, eles estavam buscando, eles foram à igreja, e eles foram mortos, na Nigéria, acho que tem uns 3 meses isso. Eu fico me perguntando, porque eu escutei um dos sobreviventes dizendo, o repórter perguntou para ele, você sairia da Nigéria para congregar em outro lugar? Ele falou, não. Porque se Deus me colocou aqui na Nigéria, e eu fiquei vivo, é porque Ele quer que eu vença a Babilônia da Nigéria. Existem pessoas que elas estão intimamente interessadas em mudar de templo. Dá vontade de dizer a elas, por que você não vai congregar na Nigéria? Será que a sua igreja é tão ruim? Para você sair daqui? Tem alguém te perseguindo? Tem alguma arma no seu pescoço?
Tem alguma coisa impedindo você de ceiar nessa noite? Eu disse que eu falei, Senhor, me dá sabedoria para falar, para que o seu povo não interprete isso como algo negativo, mas que isso seja um tempo de despertamento para você, meu amado, para você valorizar, por mais que você esteja vivendo num tempo difícil, um tempo de luta, um tempo de loucura, um tempo de muita dificuldade, não se compara ao que o povo da Nigéria vive. Eu acredito de verdade, olhando cada rosto aqui, eu conheço todos, me lembro da história da boa parte de todos. Se você perseverar com essa história que você tem, pelo pouco que eu conheço, o Senhor vai fazer grandes coisas na sua vida, Daniel. Sabe, hoje é Santa Ceia, a mensagem típica seria falar de Jesus. E quem disse que nós não estamos falando dele? A Bíblia nos diz que Jesus diz assim: é perseverando que vocês obterão vida. Uma das coisas mais apaixonantes que me chama a atenção em Daniel, é que ele é levantado entre os jovens para liderar um grupo de pessoas. Ele é levantado para governar um tempo, os seus irmãos. A Bíblia nos diz que a Bíblia nos diz que Jerusalém havia sido sitiada pelo rei da Babilônia, por Nabucodonosor. Ele havia sitiado, Deus havia entregado aquele lugar, porque o povo tinha dado as costas para Deus. Mas sempre existe um Daniel no meio da multidão. Sempre tem aquele que não dá as costas para Deus. Então Deus levanta Daniel. Daniel fica no capítulo 2, 10 dias, diga 10 dias. A Bíblia nos diz que Daniel, contudo, decidiu não se contaminar com a comida do rei da Babilônia. Ele decidiu não comer os manjares, ele decidiu, Bispa Lília, não comer aquilo, não beber daquilo. Ele disse assim: olha, vamos fazer o seguinte, você dá comida para aqueles ali, durante 10 dias, e eu vou escolher o que eu vou comer, e no fim dos 10 dias, você faz a diferença. A Bíblia diz que Daniel se destacou tanto, que daí por diante, ele passa a ser colocado numa posição diferente, diga reino espiritual. E Daniel é convidado para começar a interpretar sonhos, discernir sonhos, visões. Existe algo muito maior em você do que Daniel. Naquela época Daniel não tinha uma Bíblia, naquela época Daniel não tinha o Espírito Santo. A forma de Deus falar com ele era sonhos e visões. Hoje Deus fala com você, sonho, visão, profeta, líder, palavra, oração e o Espírito Santo de Deus. Então Daniel começa. Ele não quer manjar, ele não quer comida do mundo, ele não quer nada da Babilônia, ele não quer nada do mundo. Daniel pensa assim: eu não sou da direita, eu não sou da esquerda, eu sou do céu. Porque as pessoas estão nessa, eu sou da direita, eu sou da esquerda. Fala uma pessoa que está do seu lado, seu partido é do céu. E Daniel, ele decide não comer essas coisas. Nós vamos entrar aqui, calma. Ei, deixa eu dizer uma coisa para você. Você pode não comer as coisas do mundo, você pode estar negando as coisas do mundo, você pode não estar comendo tão bem quanto eles, você pode não estar se divertindo tão bem como eles, você não pode estar indo para lugares tão legais como eles, mas no fim dos 10 dias, Deus vai mostrar a diferença de quem é e quem não é. Quem aqui já ouviu no serviço? Nossa, virou crente? Tenha medo, levante sua mão. Agora você está com esse papo de crente. Agora você está com esse papo de evangélico. Aí a irmã está dizendo assim. Você sabe uma característica legal de Daniel? Ele não se esconde em meio à Babilônia, que pergunta o que ele está fazendo na Babilônia. Ele se revela. Ele começa a interpretar sonhos, ele começa a interpretar visões, e a Bíblia nos diz no capítulo 6, versículo 1, depois que Nabucodonosor morre, depois que Nabucodonosor ele fica louco, ele fica
totalmente sem um parafuso na cabeça, ele começa a se comportar como um animal dentro de uma cela, e ele perde o reinado. Então Dário achou por bem nomear 120 sátrapas para governar todo o reino. Quantos sátrapas? Diga 120. Versículo 2: e designou 3 supervisores sobre eles, um dos quais era Daniel. Em meio a tanta gente, Deus escolheu você, filho. Deus escolheu a sua casa. Deus escolheu a sua identidade, que você foi lá no poupa-tempo e tirou bonitinho, com essa foto linda sua. Deus escolheu a sua identidade. E aqui vai nos dizer, um deles era Daniel. Os sátrapas tinham que prestar contas a eles, para que o rei não sofresse nenhuma perda. Versículo 3. Ora, Daniel se destacou tanto entre os supervisores e os sátrapas por suas grandes qualidades. Diga qualidades. Fala para a pessoa que está do seu lado: quem tem intimidade com Deus, ainda que tem defeitos, o que se destaca é as qualidades. Diga: eu tenho qualidades. Você tem qualidades. Você sabia que Judas tinha qualidades? Judas é conhecido como traidor. Todo mundo lembra de Judas assim, sim ou não? Você acha que uma pessoa que conviveu 3 anos e meio com Jesus só traiu? É por isso que é importante, você não pode confundir estar com Jesus e viver para Jesus. Estar com Jesus é uma coisa, viver para Jesus é outra coisa. Ter um Deus na Babilônia é uma coisa, estar com Deus na Babilônia é outra coisa. Todas as quintas-feiras aqui nós temos o mover, nós temos falado muito sobre oração, sobre busca. Eu não sei se você percebeu como foi diferente este momento aqui, que nós tivemos cerca de 10 minutos orando em língua. Ele não foi diferente porque eu falei, ele foi diferente porque a igreja está avivada. A igreja está diferente. Para de entrar em conversa fiada. A igreja não é mais a mesma. É você que não está reinando na Babilônia, Daniel. Aí Daniel fala: a Babilônia não é mais a mesma. Isso não é mais a mesma. A Bíblia é a mesma. O poder da oração em línguas é a mesma. O seu líder é o mesmo. Talvez um pouquinho mais cansado, mas ele é o mesmo. Está na hora de nós olharmos para onde nós estamos vivendo, irmãos, e valorizar de verdade, e pensar: eu sou o Daniel do meu quintal, eu sou o Daniel da minha escola, eu sou o Daniel do meu trabalho, eu sou o Daniel da minha família, eu sou o Daniel de lá. A Bíblia diz que Deus não se agrada daqueles que retrocedem. Diga: eu não vou retroceder. Nós vamos seguir. Por grandes qualidades que o rei planejava tê-lo à frente de todo o governo e todo o império. Versículo 4. Diante disso, os supervisores e os sátrapas procuraram motivos para acusar Daniel. Fala: sempre tem. Presta atenção. Na Babilônia tinha acusador, na igreja não pode. Na Babilônia tinha fofoqueiro, na igreja não pode. Na Babilônia tinha gente falando um do outro, na igreja não pode. A única hora que você vai falar do seu irmão é na oração. Você viu o que o guerreiro fez? Olha para a pessoa que está do seu lado: nem vi, nem quero saber. O guerreiro está focado, né, guerreiro? Está focado, guerreiro? Meu amor. Procuraram motivos para acusar Daniel em sua administração governamental, mas nada conseguiram. Não puderam achar nele falta alguma, pois ele era, diga: eu sou fiel. Diga, dá um decreto sobre a sua vida. Hoje eu vou dançar vários decretos. Diga: eu sou fiel. O meu inimigo não vai achar nada em mim. Você crê nisso? É você que está falando, hein, meu, sobre você.
Olha lá, responsável, olha lá, 09. Não era desonesto nem negligente, versículo 5. Finalmente, esses homens disseram: jamais encontraremos algum motivo para acusar esse Daniel, a menos que seja algo relacionado com a lei do Deus dele. Olha isso, presta atenção, ele está dizendo assim: não tem como nós acharmos brecha, não tem como nós acharmos legalidade na vida de Daniel, a não ser algo que envolve ele e Deus. Fala a pessoa que está do seu lado: seu inimigo tem visto você fazer devocional? Fala para a pessoa: seu inimigo tem visto você orar? Fala: seu inimigo tem visto você pagar um alto preço e vir aqui nas quintas-feiras? Vamos achar em Daniel algo que ele falte com Deus. Seu inimigo não vai encontrar nada relacionado a você e Deus, senão uma vida de sucesso, amados, senão uma vida de intimidade, de alinhamento, de um caráter alinhado, de uma vida desejosa em buscar mais. Quero fazer uma pergunta aqui: quantas pessoas estão nos visitando hoje? Sejam bem-vindos em nome do Senhor Jesus. O Senhor te trouxe aqui para você ouvir essa mensagem, mas eu quero te falar e quero te dar um desafio. Domingo que vem você tem que estar aqui. Domingo que vem todos nós temos que estar aqui. Por que nós temos o hábito de todos os domingos estar aqui às 10 da manhã ou às 18? Será que isso é religiosidade, Bispa Lília? Existem pessoas aqui que às vezes não têm o que comer em casa, está com o pai doente, a mãe doente, o irmão preso, às vezes até está viciado, preso em algo, está dependente de algo. Ei, mas você está aqui, você já é vitorioso. Versículo 6. E assim os supervisores e os sátrapas, de comum acordo, foram falar com o rei: ó rei Dário, vive para sempre. Versículo 7. Todos os supervisores reais, os prefeitos, os sátrapas, os conselheiros e os governadores concordaram em que o rei deve emitir um decreto ordenado, que todo aquele que orar a qualquer Deus ou a qualquer homem nos próximos 30 dias, exceto a ti, ó rei, seja atirado na cova. Diga: há um decreto. Eles pedem para aquele governante escrever um decreto: ó, proíbe durante 30 dias que ninguém ore a Deus, que nem busque a Deus, que nem olhe para as escrituras do Senhor, que não consulte nem a homens e nem a Deus, a não ser o Senhor, rei Dário. Qual é o decreto que está em vigência para nós não fazermos isso? Sabe por que nós adoecemos, irmãos? Porque não comemos a palavra. Sabe por que esfriamos? Porque saímos do fogo do Espírito. Sabe por que Daniel se destacou tanto? Eu vou te mostrar. Porque ele entendeu uma coisa: havia um decreto, havia uma ordenança, havia algo dizendo: ó, quem fizer isso já era, perdeu, morreu, perdeu. O que tem impedido eu e você de sermos a igreja, de buscarmos como igreja, de se unir? A Bíblia nos fala que Daniel era tão poderoso na sua influência política, que ele tinha seus amigos, Sadraque, Mesaque e Abidnego. Qualquer coisa você escolhe um desses nomes para pôr o nome do seu filho. É legal. E Daniel tinha tanta influência sobre esses homens. A Bíblia fala que não foram esses homens que se destacaram, mas a Bíblia fala que quando era para se prostrar diante da estátua de Nabucodonosor,
a Bíblia fala que os 3 amigos de Daniel não se dobram. Ué, mas quem era o bambambam? Era Daniel. Quando você anda com gente bambambam, você fica bambambam também. Quando você anda com gente mequetrefe, você fica mequetrefe. Mas Deus não faz acepção de pessoas. Não faz, obviamente não faz. Mas por que ele escreve em Salmos 1, não se assente na roda dos ímpios e dos escarnecedores? Ele não faz acepção de pessoas, mas você tem que escolher. A Bíblia fala que Daniel tinha tanta influência, que esses homens não se dobraram. Então chamam Nabucodonosor e diz, aqueles amigos de Daniel, os caras não se curvou não. E Daniel só aqui, vai lá, faz igual eu fiz para você no discipulado, igual eu te ensinei, Sadraque, Mesaque e Abidinego, não se curva, não se dobra, não come lentilha, não come manjar, não aceita o mundo, não aceita droga, não aceita bebida, não se curva a imagem nenhuma. E os caras retos, todo o povo se curvou. A Bíblia fala que esses 3 jovens são interrogados e levados para onde? Para uma fornalha. Quantos jovens? Aí joga 1, joga 2, joga 3 e Daniel do lado de fora. É que Daniel não tinha o Espírito Santo, mas se fosse hoje ele estaria aqui. Oh Senhor, livra os meus discípulos dessa, Senhor. Aí o rei se aproxima. Eu joguei 3. Eu joguei quantos? Por que tem 4? Jogaram gente no fogo que estava acostumado a viver perto do fogo. Eu acho que Daniel no fundo ele falou, eu queria ser o 5º homem. Quando a sua vida é de sucesso com Deus, você começa a ter uma influência positiva sobre as pessoas. Você começa a direcionar as pessoas para o campo da fé, não da incredulidade, para o campo do crer e não do campo daqueles que não creem, do campo daqueles que ainda que erram, ainda que pecam, mas eles não desistem, eles não querem abrir mão da glória, eles querem a presença, eles querem o Espírito Santo, eles querem ser transformados, eles não aceitam a Babilônia, porque sabem que existe uma cidade aguardando a chegada deles. A Bíblia nos diz, João 14, vou para o meu Pai preparar para vocês uma morada. Qual é o destino que nós esperamos nessa terra? E nós voltamos aqui para o texto, versículo 7. Agora, ó rei, emite um decreto, assinado para que não seja alterado conforme a lei dos medos e dos persas, que não pode ser revogada, versículo 9. E o rei Dário assinou o decreto. Ele é um rei pagão, ele é ateu, ele é ímpio, ele é mundano, mas ele vai me ensinar e te ensinar uma coisa que ele fez negativamente. Este rei está ouvindo alguns sátrapas, alguns governadores, e esses reis chegam em emergência, diga emergência. Esses sátrapas, esses governadores, eles chegam do nada e falam, olha, o senhor tem que fazer isso agora. Mas ele é ímpio, ele é pagão, ele toma uma decisão emergencial, diga emergencial. Aí vai a lição para você que não é pagão, que não é ímpio. Nunca decida nada emergencialmente. Me ligaram e falaram que a vaga de serviço é minha. Só é se for agora. Quem disse que o seu Deus é um 90? Liga emergência. Aí você vai lá e toma a decisão sem consultar Deus, sem buscar a presença, sem ligar lá no 0800 777, o que o senhor acha, Senhor? Toma a decisão do nada.
Eu não estou muito bem, sabe, eu vou decidir parar. Você já consultou Deus? Eu vou assinar esse decreto. Minha vida não dá certo mesmo. Nada dá certo para mim. Todo mundo caminha, todo mundo avança, só a minha vida que não funciona. Você não pode tomar decisões como esse homem tomou. Obviamente ele é um ímpio. Talvez se ele olha para os homens que estavam pedindo para ele assinar o decreto, ele tinha pensado em Daniel. Puxa, eu vou machucar alguém. Deus, ele não é imediatista, irmãos. A Bíblia diz: buscar-me-eis e me achareis, quando buscarmos de todo o seu coração. A Bíblia diz que Jesus olha para Pedro e fala: Pedro, as coisas que eu faço hoje, você vai entender amanhã. Não é um domingo que Deus vai mudar toda a sua história, mas é nesse domingo que Ele pode iniciar a mudança dela. Mas não existe emergência no reino de Deus. Nada do que Deus faz é assim, ou é ou não é. Se é meu, eu aguardo. Quem está entendendo? Aqui foi um ensinamento do ímpio para mim e para você. Ele fez ao contrário. E o rei Dário assinou o decreto, versículo 10. Quando Daniel soube que o decreto tinha sido publicado, foi para o bar beber cachaça. Foi tomar conselho com o ímpio. Foi chorar as pitangas com quem não tem unção. Foi no Bosque Maia se entristecer. Eu não sei qual é o decreto médico que você está ouvindo. Eu não sei qual é o decreto familiar que você está ouvindo. Eu não sei qual é o decreto que já escreveram sobre a sua história. Eu não sei qual é o decreto que escreveram sobre essa igreja. Eu não sei qual é o decreto que escreveram sobre o seu ministério. Eu não sei qual é o decreto que escreveram sobre a sua vida. Mas você tem que fazer como Daniel. Fala para a pessoa que está do seu lado, das ameaças. Fala para ele, as ameaças não podem mudar quem você é. Nós recebemos ameaça o tempo inteiro, irmãos. Dos muçulmanos? Não, da vida. É ameaça na saúde, é ameaça nas finanças, é ameaça no ministério, na vida pessoal, conjugal, financeira, material, espiritual. A Bíblia diz que quando Daniel soube que o decreto tinha sido publicado, foi para onde? Para casa. Nós estamos vivendo isso. Fala uma pessoa que está do seu lado, é na sua casa. Você que é marido, você que é esposa, você que tem o seu marido, sua esposa aí, quando algo dessa natureza acontecer, fale com sua liderança, com seus pastores, com seus bispos, e vai para a sua casa, irmão. Vai caminhar sobre um princípio. Não vai para a internet desabafar no YouTube, no Instagram, no Facebook. Ó céus, ó terra, olha o que está acontecendo. O cara vai tomar um soro, ele põe lá na internet que está tomando soro. Você já fez isso? Me perdoa, misericórdia. Eu também já fiz, velho. A gente, quando ouve algo de uma natureza que nos traz medo, você precisa entender uma coisa. Você está pagando preço? Você está buscando? Você está no mínimo tentando? O que esses homens e essas mulheres vão fazer lá em Registro? 3 horas para ir, 3 horas para voltar. Era só abrir uma igreja aqui na Vila Galvão. É mais rápido, é mais fácil, é mais prático. Aí houve um decreto sobre o homem. Você não vai mais andar grandão.
Assinaram um decreto para ele. A ortopedia falou assim, ó, ele falou, não. Eu vou passar por aquela porta andando. Eu não sei se você caiu nessa situação. Eu não sei se você caiu nesse pecado e Satanás veio com uma escrita de dívida contra você. Você vai olhar para ele e vai dizer, ei, eu vou sair andando. Estão com um decreto lá no meu serviço, dizendo que vão me mandar embora. Eu sou justo, não fiz nada errado, não tem legalidade contra mim. Fala para o céu assim, diga eu, vou sair andando. Qual é o decreto que está pondo medo em mim e em você, irmãos? A Bíblia está nos dizendo aqui, ó, foi para casa, para o seu quarto. Ele não foi para a fofoca, ele foi para o quarto. Ele não foi no Lan House desabafar, ele foi para o quarto. Se tinha esposa, foi com a esposa. Se era solteiro, foi solteiro. Se era noivo, pediu para a noiva esperar do lado de fora. Calma, pastora Júlia. Os noivos vão ficar meio assim comigo. A Bíblia fala que ele foi para o seu quarto, no andar de cima. Aí eu fiquei, já faz meses que eu estou lendo esse versículo. Ele foi para onde? No quarto, no andar? Por que a Bíblia dá tanto detalhe? Porque em cima, diga mais perto de Deus. Esse é o seu lugar, irmão. No andar de cima, cujas janelas davam para... Então o homem vai para o andar superior, abre a janela, vê o povo que ele vai liderar, e ele pensa, eu não posso parar de buscar. Ele vê o povo que está nas costas dele. Então quando ele vai para o andar de cima é perto de Deus. Quando ele vai para a janela é visão. Para que serve uma janela? Para você ver. Ele vai para o andar de cima, cujas janelas dá para Jerusalém, aonde ele tem uma equipe, aonde ele tem discípulos, aonde ele tem família, aonde ele tem legado, aonde ele tem uma vida. E ali fez o que costumava fazer 3 vezes ao dia. Quantas vezes? Café, almoço e janta. Quando os decretos forem encontrar a sua vida, forem ao contrário à sua vida, parte, irmão, para o café, almoço e janta. Pega um louvor lá de 20 minutos que o apóstolo põe no grupo e põe 3 vezes 21. Há um decreto sobre a minha vida, bispo. Você não sabe o que o médico falou. Quarto andar de cima, vira para a janela e busca. Eu estou me sentindo espiritualmente falido. Andar de cima, janela, busca. Eu estou sendo ameaçado. Eu estou sendo perseguido. Andar de cima, janela e busca. Você vai ver. Você vai se destacar juntamente com esse irmão que está do seu lado. Você vai se destacar. Você não vai ser melhor que os outros. Você vai ser melhor do que você era ontem. Essa é a finalidade do Evangelho. Não é fazer você ser melhor que os outros. É fazer você ser melhor do que era você ontem. E Daniel, estou pouco me lixando para o decreto. Você sabe a época que nós mais ganhamos vidas aqui? Quem sabe? A pandemia. Respira aí. A pandemia já passou, irmão. Mas existem pessoas na Babilônia dependendo de mim e de você. E Deus, Ele quer que eu e você venhamos nos levantar assim,
3 vezes por dia ele se ajoelhava e orava, fazendo o quê? Agradecendo a Deus. Não era pedindo, era agradecendo. Era o culto solidário de ação de graças de Daniel. O médico olha o raio-x, seus familiares olham o seu casamento e falam, aí lança um decreto, não vai durar 3 meses. Seus amigos, seus colegas veem você ingressando no Evangelho, se convertendo, entregando a vida para Jesus, não vai durar 6 meses. O que eu e você vamos fazer com esses decretos? Fala, eu vou buscar mais. Diga, eu vou confiar mais. Diga, eu vou depender mais. E aí vai nos dizer aqui, versículo 11. Então aqueles homens foram investigar e encontraram Daniel orando e pedindo a ajuda de Deus. Eita legalidade boa. Essa é a única legalidade boa que Satanás precisa encontrar em você. Você orando, você buscando, você na presença, você acreditando, confiando, se edificando. Como que pode, no ano da edificação, tantas pessoas abandonarem a construção? Desperta, meu. Esses dias eu vi um dizendo, eu vou sair, o Beltrano saiu, eu vou sair também. É mesmo? Por que você não pega os exemplos daqueles que estão entrando nos quartos? Desistir é mais fácil. Desistir é muito mais fácil. Mas o Senhor não quer você nessa facilidade. Deus, Ele quer uma igreja perseverante, irmãos. Deus quer homens e mulheres que se levantam na mesma escala que Daniel foi levantado. Homens e mulheres que rejeitam um alimento que não é espiritual. Homens e mulheres que decidem. A Bíblia fala que Daniel, no capítulo 10, diz que Daniel decide buscar Deus 21 dias seguidamente. Daniel propõe um jejum para ele mesmo. Ele busca a presença, ele busca durante 21 dias. A Bíblia diz que um anjo aparece a ele e fala, Daniel, existe um principado que estava resistindo à minha vida, a minha vinda até você, mas por causa da sua oração, por causa da sua busca, em seu favor eu vim, Daniel. Aí se falar num jejum de Instagram, meu Deus. Se falar num jejum de refrigerante, o cara morre. Eu sou apaixonado pela Coca-Cola. É bom, é gostoso, gosto mais de Fanta. Tudo que Deus tira na minha e na sua vida, Ele quer encontrar legalidade para te abençoar. Tudo que sai de você para ir para Deus é uma legalidade para Ele exercer a função dEle na sua vida. Paga preço. Escolha pagar um preço. Escolha se abster de algo. Escolha falar, Senhor, isso aqui me atrapalha, isso aqui não está deixando eu entrar no quarto, isso aqui não está deixando eu olhar para a janela, isso aqui não está deixando eu ir para o andar de cima, então eu vou tirar, diga eu vou tirar. Sabe o que acontece com quem tira? Então aqueles homens foram e investigaram, encontraram Daniel, orando, pedindo ajuda de Deus, versículo 12. E foram logo falar com o rei, acerca do decreto real. Tu não publicastes um decreto ordenado, que nestes 30 dias, todo aquele que fizer algum pedido, a qualquer Deus, ou a qualquer homem, exceto a ti, ó rei, será lançado na cova dos leões? O rei respondeu, o decreto está em vigor, conforme a lei dos medos e dos persas, que não pode ser revogada, versículo 13. Então, disseram ele, diga para a pessoa que está do seu lado, então, fala assim, então, cuidado irmão, com as fofocas gospel,
Então, aqueles homens foram e encontraram Daniel, olharam pela janela e falaram: o homem está no Shabanaias. Vamos lá para o rei falar. Ele continuava, então, vou ler novamente. Então disseram ao rei: Daniel, um dos exilados. Aí isso é interessante. Daniel, um dos exilados de Judá, não te dá ouvidos. É tipo assim, ó. Sabe aquele ex-maconheiro, rei? Sei. Ele sempre vai usar o seu passado. Eu me lembro aqui uma vez que o pastor Evandro disse assim, ó: na mesa da presença, na mesa da graça, todo mundo é ex. Não foi isso, pastor? Todo mundo é ex alguma coisa. Então eles vão ao rei. Aquele que era assim, aquele que era assado, aquele que fazia isso, aquele que fazia aquilo. Sei, o que tem? Ele está orando. Ele está buscando. Ele está todo domingo. Há motivos para não vir, mas ele vem, rei. A natureza dele era tal, mas eu quero te lembrar o que ele fazia, o que ele era, como ele se comportava, como ele andava, como ele se vestia. Era aquele cara lá, rei, um ex-exilado. Porque a única coisa que Satanás considera seu é o seu passado. No futuro ele não pode, no presente ele não mexe porque Deus está trabalhando. Então ele tem que levantar alguma coisa. Ele tem que levantar alguma coisa. O rei não te dá ouvidos, ó rei, nem ao decreto que assinastes. Ele continua orando 3 vezes por dia, versículo 14. Quando o rei ouviu isso, ficou muito contrariado e decidiu salvar Daniel. Decidiu o quê? Ué, mas o decreto não pode ser revogado? Fala para a pessoa que está do seu lado: quando você busca Deus, você tem crédito com Deus. Então o rei ficou contrariado e decidiu salvar Daniel. Até o pôr do sol fez o possível para livrá-lo, versículo 15. Mas os homens lhe disseram: lembra, o Senhor tem uma palavra. É nessa noite, irmão, que os decretos começam a cair por terra, filho. Mas está escrito, bispo, o médico falou. Com todo respeito ao médico e à medicina, eu ainda tenho uma chance, há uma palavra. Lembra, ó rei, de que segundo a lei dos medos e dos persas, nenhum decreto ou edito do rei pode ser modificado, versículo 16. Então o rei deu ordens a eles, trouxeram Daniel e o jogaram na cova dos leões. O rei, porém, disse a Daniel que o seu Deus, a quem você serve continuamente, o livre. Deus tem uma revelação para você aqui. O decreto foi emitido: se orar, vai para a cova. Já aqui levantou um novo decreto: que o seu Deus te livre. Quem dera se o meu e o seu decreto fosse com essa força. A gente tem que começar a dizer isso sobre nossas vidas. Às vezes o ímpio crê mais do que eu e você. Às vezes o pagão crê mais do que eu e você. Que o seu Deus te livre, Daniel. O Deus que me chegou aos meus ouvidos, que você busca 3 vezes ao dia, que Ele te livre. Aí o céu já, testificado. 17. Taparam a cova com uma pedra, e o rei a selou com o seu anel, selo, e com os anéis dos seus nobres.
Quando tem fofoqueiro, irmão, até para fechar o negócio eles ajudam. Anéis dos seus nobres, para que a decisão sobre Daniel não se modificasse. Versículo 18. Tendo voltado ao palácio, o rei passou a noite sem comer e não aceitou nenhum divertimento em sua presença. Além disso, não conseguiu dormir. Versículo 19. Logo ao alvorecer, o rei se levantou e correu para a cova dos leões. Versículo 20. Quando ia se aproximando da cova, chamou: Daniel, com voz de quem revelava aflição. Espera aí. Ele tinha convicção do que mandou fazer. Talvez você não vai concordar muito comigo, mas às vezes nós olhamos essa história, não parece algo de quadrinhos, de tipo revistinha? Uma historinha? Não parece um pouco? Você crê que isso aconteceu ou não? Ou isso é uma história? Ou isso é algo fictício? Ou isso é algo para nos mostrar realmente se Deus é poderoso ou não? A Bíblia está dizendo que o rei se levanta e ele diz: Daniel, servo do Deus. Rei, a sua convicção muda a convicção de quem não crê. O homem começou: Daniel, rei, servo do Deus vivo. É Deus o quê? Vivo, não é morto. Servo do Deus vivo. Será que o seu Deus, a quem você serve continuamente, poderá livrá-lo dos leões? Versículo 21. Daniel respondeu: ó rei, que vive para sempre. Ué? Diga: estou vivo. Diga: eu estou vivo. Como que o homem me joga em uma cova, em um ambiente onde tem leões, e nada acontece com este homem? Aí, sabendo que este homem foi jogado lá, ele vem com o papo de chamar: ó Daniel, você está aí? E Daniel responde: eu estou aqui. 22. O meu Deus enviou o seu anjo que fechou a boca dos leões. O que ele fez com o leão? Ele não mudou a natureza do leão. O leão ainda gostava de carne, filho. Para Deus te abençoar, Ele não muda a natureza das pessoas. Ele usa a sua fé. Ele usa a sua convicção. Ele não usa a natureza das coisas. Porque o leão ainda gosta de carne, como o peixe gosta de água. Porque se ele tira o apetite do leão, não é Deus. Para te abençoar, Deus não precisa fazer coisas. A Bíblia está dizendo que Ele fecha a boca dos leões. Não me fizeram mal algum, pois fui considerado inocente à vista de Deus. Também contra ti não cometi mal algum, ó rei. Versículo 23. O rei muito se alegrou e ordenou que tirassem Daniel da cova. Quando o tiraram da cova, viram que não havia nele nenhum ferimento, pois tinha confiado em Deus. Cadê aqueles que confiam em Deus? Ah, você está de brincadeira. Perguntei se você confia em Deus. Você confia em Deus? O que é que Deus não pode fazer por aquele que confia nele? A Bíblia nos diz nos livros de Salmos: jamais será envergonhado cujo aquele a confiança está no Senhor. É tempo de confiança, amado. É tempo de confiança, minha amada. É tempo de você olhar para a palavra de Deus e dizer: eu vou viver. É tempo de você olhar e crer na palavra. Se está escrito, vai acontecer. Se aconteceu na vida de quem buscou, eu vou buscar e vai acontecer.
Mas se nós ficarmos nessa apatia, nesse lenga-lenga, nesse vai ou não vai, será? E por ordem do rei, os homens que tinham acusado Daniel foram atirados na cova dos leões, junto com suas mulheres e os seus filhos. E antes de chegarem ao fundo, os leões os atacaram e despedaçaram todos os seus ossos. Versículo 25. Então o rei Dário escreveu aos seus homens de todas as nações, povos e línguas, de toda a terra, paz e prosperidade. Versículo 26. Estou editando recebe aí. Estou editando um decreto para que todos os domínios do império, os homens temam e reverenciem o Deus de Daniel. Agora eu estou vendo o ímpio, eu estou vendo o ateu evangelizar. Quem não cria, crê. Quem não via, vê. Quem achava que não ia acontecer, viu acontecer. E aí o homem está dizendo, eu estou emitindo um decreto, que todos agora venham temer o Deus de Daniel, servir o Deus de Daniel, reverenciar o Deus de Daniel. Presta atenção, o povo lá fora está doidinho para fazer isso, mas o povo está contando aqueles que não se dobram, para reverenciar o seu Deus. Igreja, é tempo de reverência na igreja, não é tempo de ficar no celular, não é tempo de ficar no WhatsApp no culto, dormindo, cochilando, perdendo tempo, olhando o barulhinho do motor, o movimento ali das luzes. É tempo de reverenciar Deus. Se Deus está falando, eu inclino meu ouvido, eu ouço. Se há adoração, eu adoro. Como é difícil para Deus estar num ambiente que não o atrai. Você é amado por Deus. A Bíblia diz em várias partes do livro de Daniel, capítulo 10, que Deus diz, Daniel, você é muito amado. Diga, eu sou muito amado. Deus não tem ódio de você não, irmão. Aliás, Deus não trabalha com ódio. Você é amado, você é amada. Reverencie o Deus de Daniel, pois Ele é o Deus vivo e permanece para sempre. O seu reino não será destruído e o seu domínio jamais se acabará. Ei, é um rei pagão que está dizendo. « 27. Ele livra, Ele salva, faz sinais e maravilhas nos céus e na terra. Ele livrou Daniel do poder dos leões. Não foi alguém que me contou, eu vi. Olha lá. Diga misericórdia. Assim Daniel prosperou durante os reinados de Dario e de Ciro, o persa. A Babilônia era tão ruim, mas ele perseverou. Não abri mão da cadeira, Bispa Lila. Não abri mão do ensino. Não abri mão da disciplina. Tá ruim. Fala igual o Tiririca, pior que tá não fica. É verdade, porque tem gente que acha que o mundo vai melhorar, que o Papai Noel vai se converter, que o diabo vai aceitar Jesus. Ele não vai fazer isso. Coloque-se de pé no seu lugar. Eu quero decretar sobre sua vida algo que Deus ministrou aqui. Eu vou fazer uma entrevista aqui, tá bom? Aqui está o rei Dário. Lógico que não aconteceu, irmão, porque leão não fala, ok? Apesar que Deus pode tudo, né? Aqui está o rei Dário. Aí na medida que eu for falando, você vai recebendo aí no seu coração. Você vai recebendo aí com a sua mão. Você vai recebendo aí no seu espírito. Aqui está o rei Dário e aqui está o leão.
O rei Dário pergunta: Leão, olha lá, por que você não comeu Daniel? Aí o leão: porque ele lê a Bíblia, Senhor. Não recebeu o decreto. Vou tentar de novo. Ô leão, por que você não comeu Daniel? Porque ele lê a Bíblia, Senhor. Ô leão, por que você não comeu Daniel? Porque ele não fofoca da vida do irmão. Rei Dário. Daniel, por que você não comeu? Ô leão, ó. Daniel. Ô leão, por que você não comeu Daniel? Porque Daniel não abandona legado, Rei Dário. Ô leão, por que você não comeu Daniel, leão? Porque ele não cheira carne, Rei Dário. Diga: esse sou eu. Por que você não comeu Daniel, leão? Porque a atividade espiritual dele é café, almoço e janta, Rei Dário. Aí tem a outra entrevista. O leão está com a boca suja de sangue. Daniel está do lado. Rei Dário pergunta: ô leão, por que você comeu os caras? Eu não tenho nem o que falar, estou comendo até agora. Esse aí não é você, filho. Esse aí não é você. Você é aquele que Deus livra. Você é aquele que Deus salva. Você é aquele que Deus poupa. Você é aquele que Deus levanta. Você é aquele que Deus tem misericórdia. Você é aquele que Deus tem graça. Talvez as coisas não estão indo da forma que você quer, mas existe um decreto de Deus, existe um decreto da Bíblia, existe um decreto de Dário dizendo: o Deus de Daniel, Bispa Lília, é um Deus vivo. Nem vou ler mais, vamos adorar.